Fala galera, estamos aqui hoje para mais um podcast, o GR6Cast, exatamente, mais um episódio desse queridíssimo podcast que conta a história das várias coisas. E hoje nós temos um tema muito importante, por mais que a gente não entenda, não compreenda muito bem, não saiba de onde é que ele veio. Você vai sair daqui hoje, depois de ouvir esse podcast, sabendo de onde é que ele veio. Pelo menos tendo uma ideia. Então, exatamente isso. Eu sou o Giovanni e eu tô aqui para conversar um pouco com meu querido colega, Juan, que ele já vai até introduzir um pouco do nosso assunto de hoje. Você deve estar se perguntando, e o que é o assunto? Já já você vai saber. É só ficar até o resto aqui do podcast, mais uns 20 minutinhos, quem sabe? Você vai saber de tudo sobre a história da contabilidade. É isso mesmo. E como o meu colega Giovanni já disse, eu sou o Juan Pablo e hoje nós vamos falar então sobre a história da contabilidade. Nada melhor do que nós conhecermos algo e começar pela história, né? A gente sempre, quando a gente vai conhecer alguém, a gente fala, me conta a tua história aí um pouquinho. E é isso que a gente vai fazer com a contabilidade. E eu queria começar contando uma história de muito tempo atrás. E eu gostaria que vocês agora imaginassem um cenário muito distante. Uma antiga cidade comercial nas margens do rio Tigre, que ficava perto da região da Mesopotâmia. E nesse lugar, há milênios de anos atrás, começou a ter comerciantes que negociavam especiarias, como tecidos, grãos e entre outros bens valiosos na época. E começou a ter um fluxo muito constante de transações comerciais, que estavam começando a transformar o mundo desde lá. E nesse ambiente aí agitado, comercialmente falando, um comerciante chamado Urnamur, ele começou a se destacar. Por quê? Ele percebeu que para ter sucesso nos negócios dele, ele precisava de algo além daquela astúcia comercial que havia na região. Era necessário um método para registrar, acompanhar todas aquelas transações de compra e venda das suas negociações e também que ele pudesse entender melhor as suas finanças e tomar decisões informadas. Então foi assim que ele esculpiu em uma tabuleta de argila os primeiros registros dele. E nessa tabuleta não apenas registrou as quantidades de grão, de peles, de outros bens, mas também nessa tabuleta indicou quem que era o devedor e quem que era o credor de cada transação. Então aí a gente pode ver que foi o ponto de partida para esse tema que nós iremos falar nesse podcast hoje. Foi o início, digamos assim, da contabilidade que ao longo dos séculos ela começou a evoluir, começou a se adaptar e hoje é a contabilidade que nós conhecemos, né? Mas a gente sabe que não começou da forma que nós vemos hoje, né? Começou há muito tempo atrás, como eu mencionei nessa história. Bom, e como o meu colega Juan acabou de falar, ele já deu a introdução ao tema da história da contabilidade, que começou já realmente há um bom tempo atrás. Bom, por volta lá de 4.000 antes de Cristo, que ele falou, na Mesopotâmia. Onde os caras lá fizeram a escrita cuneiforme, nas tabuazinhas de argila. E isso também veio até para o Egito, que é um pouquinho distante ali, porém isso também foi parar no Egito. Então a gente pode ver, o Egito já é algo que a gente está mais acostumado a pensar, a lembrar das pirâmides e tudo. E o que eles faziam lá? Eles também mantinham alguns registros detalhados, só que das colheitas, dos estoques de alimento e dessa distribuição de recursos que eles tinham, essas coisas que eles passavam para os outros. Só que em vez deles manter tudo em tábua de argila, que nem os mesopotâmicos, com uma escritinha cuneiforme ali e tal, eles deixavam um pouquinho diferente, com seus hieróglifos e isso tudo em papiro. Na época era o papel deles, né? Então eles mantinham lá. Já começava essa escrituração, até quase, dá pra pensar assim, das coisas que eles tinham, desse estoque de alimentos, desse registro detalhado da colheita. E também vindo um pouquinho mais para perto do tempo de hoje, teria a Grécia também. Que na Grécia Antiga também era uma parte muito importante da administração pública, essa contabilidade. Bom, os atenienses também, eles mantinham esses registros, os registros contábeis. E eles eram bem rigorosos para acompanhar os gastos. E como já começou até no Egito, eles começaram com impostos sobre
esses registros já. Já começaram com um imposto aqui, um imposto ali, para ir enriquecendo, obviamente, quem comandava. E na Grécia não era muito diferente. Eles tinham isso ali para manter os tesouros, para melhorar as coisas que eles tinham mesmo, basicamente o dinheiro público para investir na própria cidade. Então, não é de pouco tempo que vem os impostos aí na contabilidade. Eles vieram quase juntos, não muitos distantes, porém, na Grécia eles já começaram ali a manter bem estruturado isso aí, da justiça, da governança e da transparência até, de tudo vir e tudo aparecer para o povo. E é isso mesmo, né, Giovanni? Até Aristóteles, né, que foi um baita filósofo grego que a gente conhece, né? Ele escreveu também sobre a importância da contabilidade, né? E ele escreveu que era uma ferramenta para garantir a justiça e, como mesmo tu falou, a transparência, né? No caso dos governos. E em todas essas civilizações antigas, né, nós podemos notar que a contabilidade ela tinha um objetivo principal, né? Que era controlar os recursos que a sociedade naquela época tinha e também facilitar, né, a prestação de contas. Na história que a gente contou no começo do podcast, a gente pode perceber isso, né? Garantir aquela transparência entre os comerciantes, né, as financeiras, para registrar, isso. Né, de maneira que fosse eficaz. Exatamente, também para não quebrar o governo, às vezes, para não quebrar a cidade. Eles mantinham esse dinheiro guardado, esse tesouro com eles, que era do próprio povo, para manter a cidade viva, às vezes. Muitas vezes até eram disso que vivia a cidade, dos próprios impostos. Às vezes tinha o comerciante vinha de fora, assim, trazendo o seu dinheiro, ele foi para fora vender, veio, trouxe dinheiro, tinha aquele imposto ali e aqui, para manter a cidade viva, manter a cidade longe de algumas ameaças, manter a agricultura viva ali, desde o próprio Egito, que eu já falei, que eles mantinham ali no papiro. Tinha um imposto aqui e aqui, eles pegavam um pouquinho do dinheiro do povo para manter a produção agrícola e para manter o povo vivo, que também tinham várias dificuldades em se ter uma plantação no deserto. O rio era fraco às vezes não tinha muita água, era muito quente, eles tinham que se lidar com o que tinham. E disso a gente já vê, né? Isso aí. Que tá vindo de longe essa contabilidade. E essas práticas contábeis que nem tu mesmo mencionou, a gente pode perceber que estabeleceram as bases, né, para o desenvolvimento posterior dessa contabilidade. Até algo que a gente vai falar depois das partidas dobradas, né, que foi formalizado no século XV e que continua sendo a base da contabilidade moderna até, né, hoje em dia a gente estuda, a gente vê sobre isso, né. Então, essas origens antigas da contabilidade, elas demonstram, né, como essa disciplina ela desempenhou, sem dúvidas, um papel fundamental, né, na organização, na gestão das sociedades ao longo da história e como evoluiu, né, até os dias de hoje, que hoje é uma profissão crucial, né, não tem o que se falar. O contador é algo muito importante e que nem tu disse, tá até hoje aí essa base. Então, os caras fizeram tão bem, fizeram tão estruturado, assim, foi tão bem feitinho, por mais que a ideia no começo tenha sido bem crua, que ela permaneceu até hoje essa base. Temos os credores, temos os devedores, temos essa partida dobrada, que nem você mesmo falou, que tá aí. Por mais que seja do século XV, que começou essas partidas dobradas lá com o Luca Pacioli, que ele começou ali basicamente, que ele hoje em dia é o pai da contabilidade. Ele tá aí hoje para ser o principal criador da modernidade da contabilidade. Então, ele já começou ali fazendo várias coisas diferentes, com a partida dobrada, tendo esses credores, os devedores, de onde vem, de onde vai, de onde sai. Tudo isso para chegar até hoje. Então a gente vai vendo assim, lá de longe, vendo esse algo que começou bem pouquinho, começou bem pequeno, para se tornar esse algo grande ali, que está hoje em dia em todo lugar. Temos contadores, temos todos esses sistemas de contabilidade que até em softwares hoje em dia. E já que nós falamos aí, então, né, das partidas dobradas, eu acho nada melhor do que explicar esse sistema de contabilidade, né, que é as partidas dobradas, que foi um dos marcos muito significativos na história da contabilidade, né, que nem a gente falou, foi desenvolvido e popularizado, né, pelo Luca Pacioli.
que foi um Frege italiano, né, um matemático renomeado. E num livro dele foi um livro muito importante, né, que revolucionou a contabilidade e ainda é a base da contabilidade que a gente conhece hoje. E esse sistema de partidas dobradas, ele é basicamente dividido em alguns aspectos principais, podemos dizer assim. Começando primeiro, então, pelo princípio fundamental dele. Então, o sistema de partidas dobradas ele é baseado num princípio que cada transação contábil afeta pelo menos duas contas. Ou seja, para cada débito deve haver um crédito de igual valor. Isso mantém o equilíbrio das demonstrações financeiras. Essa é a base das partidas dobradas. A gente pode até pensar sobre as razonetes, às vezes, que elas também são dessa parte aí da suma de aritmética que estava no livro dele ali, todas essas coisas que estavam nesse livro muito importantes do Luca Pacioli, que é o suma de aritmética lá e tal, e que tem muito a ver com hoje em dia. Essa parte que se manteve, essa é uma parte que está até hoje aí firme e forte, porque ela é básica, mas ela faz bem, ela faz esse feijão com arroz bem certinho e está funcionando até hoje. Então temos esses registros das fundações, onde tem, se para um lado tu tá devendo, para outro tu tá ganhando. Então temos esse mais e menos de cada lado. E também temos a sua equação principal. A principal equação, o cerne das equações. Que basicamente se resume a sendo ativos sendo igual aos passivos mais o patrimônio líquido. Bom, que é basicamente os ativos da empresa são financiados pela combinação das dívidas e do próprio capital, um capital próprio crescendo, patrimônio líquido que seria daí ativos igual passivos mais o patrimônio líquido. Também tendo o relatório financeiro, que é basicamente o sistema inicial, é o relatório. Como nós muito bem sabemos, são o relatório para manter tudo ali. Está tudo descrito, tem até o próprio balanço patrimonial e a demonstração de todos os resultados. Às vezes tudo que tu conseguiu, todo o dinheiro que tu ganhou ali vai estar descrito nesse relatório financeiro. E partindo dessa ideia, nós chegamos agora um pouco, não tão perto, mas distante ainda, que é a Revolução Industrial, né? Que ela teve ali um início na metade do século XVIII, mais ou menos, né, na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, como a gente bem conhece, né? E a Revolução Industrial, ela teve sim impactos na contabilidade. A gente sabe que ela impactou muitos setores e a contabilidade não foi diferente. Então, o crescimento no setor industrial, com a Revolução Industrial, houve um rápido crescimento nesse setor e surgiu novas formas de empresas, digamos assim, como as fábricas, né, que a gente conhece. Isso resultou em um aumento na complexidade das transações financeiras, na necessidade de acompanhar os custos de produção e no gerenciamento desses ativos e passivos da empresa. Então a gente vê que a contabilidade também teve que se adaptar, também passou por uma nova transformação na Revolução Industrial, por causa do crescimento desse setor da indústria, né? E também na expansão geográfica, que é bem importante nós mencionarmos, que as empresas elas começaram a se expandir. As suas operações, geograficamente falando, começaram a ir para vários cantos do mundo, o que criou então uma necessidade contábil também mais sofisticada para rastrear as transações em várias localidades dispersas pelo mundo. Outra coisa que a contabilidade teve que se adaptar na Revolução Industrial foi a diversificação de produtos. Foram produção de vários produtos e as empresas passaram a lidar com uma ampla variedade então desses produtos e uma ampla categoria de estoque, exigindo também novamente registros contábeis mais detalhados para a empresa saber o que estava dentro de casa e o que estava saindo, né? Não, exatamente, para todo mundo saber exatamente ter essa transparência. Porque eles têm que ser todas essas transições, toda essa contabilidade tem que estar bem definida, tem que estar bem posta no relatório, tem que estar bem descrita para todo mundo, tem que estar bem transparente. Bom, e também a transição tem muita diferença às vezes, que a gente sempre fez ela manual. Antigamente era tudo manual, alguém lá tinha o escritor, tinha o contador,
que ele ia contabilizando na mão mesmo. Pegava uma caneta e papel, ou pena e papel, e ia lá. Tenho tanto dinheiro, tenho tanta coisa, tenho tanto grão e tal. Só que o crescimento industrial foi realmente crescendo, né? Foi aumentando muitas indústrias e tiveram que dar uma complexidade maior a todo esse movimento da contabilidade também. Eles pensaram, a gente está mecanizando tudo. Por que a gente vai deixar totalmente manual essas coisas contábeis também? Então, já pensaram, cada transação tinha que ser anotada à mão em um grande volume. E daí, com os desafios que vinha vindo, o ser humano se obrigou a fazer uma forma mais mecanizada. Ele sentiu a necessidade de ter uma maior eficiência, uma maior precisão. Que às vezes, sendo um humano que está fazendo essa parte contábil, pode ser que não seja 100% correta, que todo humano erra. Então era bem provável que poderia ter algum erro ou outro. Porém, numa máquina, quando ela está certamente configurada, por exemplo, ela vai fazer aquilo ali com uma maior eficiência que um ser humano. Então, eles permitiram essa automatização dos cálculos e do próprio relatório contábil. Bom, e com o tempo até surgiram as próprias máquinas da contabilidade, a máquina de contabilidade, que isso veio a cada vez ficar melhor, mais preciso, mais eficiente, mais rápido. Então, basicamente hoje em dia, por isso temos todos esses softwares, essas tecnologias para fazer essa contabilidade. Porque realmente é muito chato você ter que pegar um livro e escrever dados o dia todo. E além de que você pôr um ser humano para fazer todos esses dados ali o tempo todo, vai acabar ocorrendo algum erro aqui ou ali. Então, de forma mecanizada, além de ser mais rápido, é mais preciso. Isso mesmo, né, Giovanni? Então a gente pode perceber aí, com base no que a gente falou da Revolução Industrial, né, que por mais que teve um crescimento nesse setor industrial, teve aquela expansão geográfica, diversificação de produtos, mesmo com tudo isso, né, teve também essa transação, como você mencionou, da contabilidade manual para a mecanizada, né, que antes da Revolução Industrial, a contabilidade era amplamente realizada manualmente, né, em livros de registros. Então, depois disso, como começou a ter grandes demandas, né, acabou surgindo essas inovações tecnológicas que nem a gente acabou de mencionar. Então, a transação da contabilidade manual para a mecanizada, né, ela foi uma resposta a todas essas demandas crescentes que teve aí durante a Revolução Industrial das empresas. E essa evolução tecnológica na contabilidade continuou por muito tempo, né? Até hoje, nos dias de hoje, a contabilidade continua se inovando, continua se revolucionando e culminando na adoção generalizada de sistemas, né, de contabilidade, como que tu disse, do softwares que ainda são utilizados amplamente nos dias de hoje. Partindo desta área do software que você mesmo já falou aqui, a gente tem hoje em dia essa contabilidade totalmente diferente de como era antes. Que, cara, como nem eu já falei antes, era tudo muito manual, era tudo papel, caneta, papel, num livro, e estava feito. Tem esses livros, literais livros da contabilidade, livros gigantescos, 500 páginas apenas de contabilidade, de registros, que alguém tinha que ir lá à mão, que depois veio virar mecanizado, algumas partes com a máquina de escrever e também com a máquina de contabilidade mesmo, que ela fazia as contas ali rapidinho, e já imprimia, né? E também partindo de hoje em dia que temos os softwares. Porém, até em alguns momentos a gente ainda tem papel circulando por aí. A gente ainda tem esses livros. Porém, obviamente, é tudo feito digitalmente, ninguém está escrevendo diretamente à mão, mas ainda temos esses livros. Então, aos poucos, essa necessidade de ter tudo no papel vai se esvaindo, vai sumir com os papéis. Pois, além de gastar mais com papel, você tem todo esse local físico para
guardar esses livros, essas coisas. Então já vem até com a escrituração digital e muitas outras coisas. Hoje em dia até documentos digitais a gente tem. Então a gente não precisa às vezes estar com o documento em mãos. A gente pode simplesmente ter o documento ali no telefone e já está feito. Já está tudo certinho. Até mesmo a carteira de motorista hoje em dia pode ser digital. Então já se foi essa época do papel e a gente está entrando numa nova era da contabilidade. Que temos todos esses desafios de antigamente, só que de uma forma totalmente diferente. Porque hoje em dia é tudo muito rápido. Às vezes alguns softwares de contabilidade dão resultados instantâneos. Isso, exatamente. E a tecnologia ela tem avançado, né? E a contabilidade tem avançado junto, né? O uso de software, a automação, né? As plataformas, os sistemas que é usado na contabilidade tem transformado a maneira com que os dados financeiros são registrados, né, processados, enfim. Então isso torna a contabilidade cada vez mais eficiente e precisa, né, porque não é mais um humano, digamos assim, que está fazendo, mas sim um sistema, algo mais inteligente. E também, partindo agora mais para a conclusão do nosso podcast, falar um pouquinho sobre a contabilidade dos nossos dias, né? Já falamos aí sobre a tecnologia e também aqui a gente separou algumas tendências e características da contabilidade nos nossos dias. Por exemplo, a sustentabilidade e responsabilidade social, que cada vez mais as empresas elas estão considerando o impacto que elas têm ambiental, né, e social nas suas operações, e a contabilidade ela desempenha um papel importante nessa divulgação dessas informações relacionadas à sustentabilidade da empresa, à responsabilidade social que a empresa tem. E é dados que a gente vê nos noticiários, né, nos jornais, enfim. E quem faz isso é a contabilidade da empresa, é um contador da empresa que divulga esses dados, que tem essa base desses dados. Também algo que tem muita tendência na contabilidade é a educação e formação contínua, ou seja, devido às mudanças que tem na contabilidade constantemente, os profissionais dessa área eles precisam se manter atualizados por meio de treinamento e formação contínua. Então, a contabilidade também estimula, né, não só as pessoas que fazem parte ali, digamos, do time da contabilidade da empresa, mas também a empresa em si, a sempre se atualizarem, a sempre estarem estudando, sempre estar procurando formas novas de realizar o seu trabalho. Novos conhecimentos, novas áreas, novos caminhos. Exato. Então, isso abre muitas portas, porque às vezes a gente não dá muita importância, porque pensa, para que eu vou fazer contabilidade se eu sei quanto dinheiro eu tenho aqui? Mas às vezes tu começa a perceber que, não tá me sobrando tanto dinheiro. Mas e por quê? Por que será que não tá me faltando tanto dinheiro assim? Eu sempre fiz tudo certinho, agora do nada começou a me faltar dinheiro. Do nada eu quebrei, do nada eu estou falido. Às vezes é só essa falta desses registros, essa falta da contabilidade na sua vida, na sua empresa. E tem muitos exemplos, que nem até a própria Americanas, que obviamente eles sabiam que estava ruim a situação. Porém, ninguém de fora sabia. Então, do nada, quebrou. Do nada descobriram que quebrou, né? Algo que a gente falou ali, né, da contabilidade, que era a transparência que a contabilidade transmite, né? Com certeza, nesse caso aí das Americanas, não teve essa transparência, né? Mas a gente consegue então perceber que a contabilidade, agora falando de modo mais geral, ela nos dias de hoje, ela já se adaptou e continua se adaptando rapidamente às mudanças, né? E então ela desempenha esse papel crucial, né, na tomada de decisões, nas estratégias da empresa. E a gente falou bastante de empresa, mas tudo cabe também ao nível pessoal, né? E a contabilidade a gente sabe que ela não vai parar de evoluir. A gente viu lá da Mesopotâmia, lá da Revolução Industrial, como ela evoluiu até os dias de hoje, e ela vai continuar se evoluindo para atender as demandas da sociedade do dia a dia, da sociedade que estiver colocando em prática a contabilidade. Isso. E a gente vive num momento de globalização, né? Por mais que a globalização sempre existiu, mas agora mais forte do que nunca, né? E a contabilidade vai estar sempre evoluindo. Exatamente. Temos muitas empresas nacionais e internacionais que estão por todo o país, elas têm que passar seus dados por todo o país, às vezes. Temos a própria, às vezes, a Coca-Cola, ela tem uma sede aqui, uma sede ali, e em cada canto do país ela vai ter uma sede.
E ela tem que passar isso tudo para outro país às vezes. Então essa globalização da contabilidade está realmente em tudo. Sem a contabilidade a gente não cresce. Sem a contabilidade a gente não tem como descobrir o que aconteceu no passado, o que está acontecendo e o que a gente consegue fazer para o futuro. Exatamente, é isso aí. Então acho que chegamos ao fim, né, Giovanni? Exatamente. Conversamos aí bastante, vimos a história da contabilidade, acho que ficou mais fácil, né? Até para nós dois mesmo, a gente conseguiu entender de onde melhor. é que vem essa contabilidade, de onde é que surgiu. Que ela não está aí desde sempre, mas ela também não está aí há pouco tempo, ela está há muito tempo. Exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso GR6 Cast, foi um prazer conversar com vocês. Um prazer imenso estar aqui falando um pouco sobre a gente, o que a gente entendeu, na verdade, da contabilidade e da sua história. E é isso.